Ô, que disse, moçada? Tudo na paz? Então, te ajeita aí que hoje a gente vai desenrolar uma história daquelas, viu-se? Como é que o nosso Brasil, que era praticamente uma fazenda de café gigante, se transformou nessa potência cheia de indústria, de serviço? Enfim, bora entender junto esse material aqui. Olha só para essa imagem. Uma baita de uma usina hidrelétrica. Coisa de gente grande, né não? Mas tá tolo se tu pensas que isso aqui apareceu do nada. Pra gente entender o Brasil de hoje, com essas obras gigantescas, a gente tem que dar uma voltadinha no tempo para ver onde é que essa história toda começou de verdade. E essa aí é a pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente, um país inteiro, deixou para trás a roça, o cheirinho de café torrado e foi parar no meio do barulho e da fumaça das fábricas? Esse é o mistério que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá, para o primeiríssimo capítulo dessa saga. Tenta imaginar o Brasil lá por 1900 e uns quebrados. Era uma terra de coronel, sabe, de fazenda, onde o que mandava mesmo, o que botava dinheiro no bolso da elite, era o tal do ouro verde, o nosso café. E se liga só como a grana do café já estava mudando a paisagem. Cidades como São Paulo, que nem essa da foto, já estavam virando um formigueiro de gente. A riqueza dos barões do café não ficava só lá na fazenda, não. Ela construiu ferrovia, porto e dava o pontapé inicial para uma vida mais urbana, mais agitada. O esquema era mais ou menos esse, ó. De um lado a gente tinha o Brasilzão do café, vendendo para a gringaiada toda, e claro, dependendo totalmente se eles queriam comprar ou não. Já do outro lado, bem quietinha, uma sementinha de indústria já estava brotando. Umas fabriquetas de tecido, de comida, coisa para o consumo aqui de dentro, sabe? Isso ganhou força com a Primeira Guerra Mundial, porque ficou difícil trazer produto de fora. E quem é que botava a mão na massa? Principalmente a imigração europeia, que chegava com experiência e muita vontade de trabalhar. Agora, presta atenção nos números dessa tabela. Que baita salto! Olha isso. Em 1905, o Brasil tinha umas 1.300 fábricas. 14 anos depois, em 1919, já eram quase 6.000. Arrombaci! Isso aí mostra que a mudança já estava rolando, mesmo que devagarinho, antes mesmo de qualquer grande plano do governo. O negócio já estava acontecendo. E então, meu querido, o mundo virou de cabeça para baixo. Veio uma crise que, olha, mudou as regras do jogo completamente. E no meio dessa confusão toda, aparece um cara que vai dar uma chacoalhada federal no país: Getúlio Vargas. Pois é, em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou. Com isso, o nosso principal cliente, que era o mundo, simplesmente parou de comprar nosso café. O preço, ó, despencou. O Brasil, que vivia praticamente disso, entrou em pânico. A pergunta era uma só: e agora? O que a gente faz com tanto café e sem ninguém para comprar? E esse gráfico aqui, ele mostra a resposta de um jeito brilhante. Repara só, a parte verde da agropecuária, que era gigante, começa a encolher. E olha o que cresce no lugar dela: a parte vermelha, da indústria, e a amarela, dos serviços. A crise do café, no fim das contas, forçou o Brasil a se reinventar. Foi o empurrão que faltava para a indústria decolar de vez. E a grande sacada do Getúlio Vargas e da turma dele foi essa aqui, a tal da substituição de importações. O nome parece chique, né? Mas a ideia é simples que só. Já que está faltando dinheiro para comprar coisa dos gringos, por que a gente não começa a fazer aqui mesmo no Brasil? A lógica é bem direta. Se liga. Primeiro passo: a crise quebra o café. Segundo, acaba a grana para importar. Terceiro, o governo entra em campo e dá aquela força para abrir indústria nacional. E o quarto passo: pronto, a gente passa a produzir as nossas próprias coisas. Simples, né? Deu para pegar a ideia? E ó, não foi só conversa, não. O governo botou a mão na massa e criou uns monstros sagrados da nossa indústria. Tá vendo aí? A CSN para fazer o aço, a Vale do Rio Doce para tirar minério, a Petrobras para ir atrás do nosso petróleo. O Estado virou o grande motor que puxou essa industrialização toda. Se com o Vargas o Brasil engatou a primeira marcha, com o próximo presidente que a gente vai ver agora, meu amigo, aí o pé foi fundo no acelerador. O lema era crescer, aparecer e fazer tudo isso muito, mas muito rápido. Então, rapidinho, depois que o Estado Novo do Vargas acabou, veio Dutra. Daí, o próprio Vargas voltou, eleito pelo povo, mas o governo dele acabou numa baita crise. E é aí que, em 1956, entra em cena o Juscelino Kubitschek, o famoso JK, com uma ideia fixa na cabeça. E a promessa dele era essa aí, ó: 50 anos em 5. O cara era otimista, hein?
A ideia era basicamente arrombar a porta do desenvolvimento e modernizar o Brasil na marra, num ritmo que era para ser alucinante. Para fazer isso acontecer, ele criou o tal do Plano de Metas. Era um pacotão de investimentos pesados. Pensa comigo, por que energia e transportes? Simples, sem luz e sem estrada, fábrica nenhuma funciona direito. E a indústria de base? É o básico para construir todo o resto, tipo aço e cimento. É a mãe das outras indústrias, entende? E de quebra, como um bônus, ele ainda ia construir uma capital novinha em folha. E que símbolo, hein? Brasília era a cara, o retrato desse novo Brasil que o JK sonhava. Um país moderno, olhando para o futuro. Essa fase também foi marcada pela chegada de muito dinheiro de fora, principalmente para montar a indústria de automóveis. O Brasil estava entrando de vez na era do carro. Foi uma baita arrancada, não foi não? O Brasil mudou da água para o vinho em pouquíssimas décadas. Mas toda essa correria para crescer teve um custo, é claro. E agora a gente vai dar uma olhada em qual foi o preço desse progresso todo. O resultado foi essa balança aí. De um lado, as conquistas. O Brasil virou de fato uma nação industrial e moderna. Mas do outro, veio a conta. A dívida com os outros países explodiu. A inflação disparou, comendo o salário do trabalhador. A desigualdade também cresceu muito, com gente saindo do campo para a cidade e indo parar na periferia. E a política virou um barril de pólvora, sabe? Preparando o terreno para a instabilidade que viria logo depois. E essa frase do Celso Furtado, um dos maiores economistas que o Brasil já teve, fecha essa ideia com chave de ouro. Ela lembra a gente que economia não é só número, não é só gráfico e dinheiro. É sobre pessoas, sobre a sociedade, sobre política. Uma decisão econômica mexe com a vida de todo mundo. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar um pouco. Todo esse esforço, sabe, essa correria, esse desenvolvimento todo comandado pelo governo, será que valeu a pena? Foi o único jeito? Ou, quem sabe, existia um outro caminho, talvez mais lento, mas com menos custos para a sociedade? Fica aí a reflexão. Valeu, moçada! Até a próxima!